Boa noite. Só para, mais uma vez, para saber aqui, quantos de vocês não estavam no salão hoje de manhã ouvindo essa mensagem? Talvez você até estava aqui na igreja, mas não estava aqui. Tá. Melhor perguntar quem estava ouvindo a mensagem hoje de manhã aqui. Ah, tá bom. Ok. Bom, vamos lá. Sequência dessa série, Jesus é Deus está provado. E nós estamos observando aqui, dentro desse tema maior, os milagres narrados no Evangelho de João. Esse será o quinto que nós vamos estudar nessa noite. Vamos repetir juntos os outros 4. Primeiro milagre, transformação da água em vinho. O segundo nós não estudamos aqui, mas na sequência, a cura do filho do oficial. O terceiro, a cura do paralítico, lembra? Tanque de Betesda. E na semana passada, o quarto milagre, a primeira multiplicação de pães e peixes. E hoje, já obviamente falamos de manhã, vamos dar sequência aí, projeta para mim, por favor. Hoje, se Deus quiser, Jesus anda sobre as águas. Abre sua Bíblia no texto de João, mas eu deixo ali também em paralelo o texto de Mateus, e essa mesma passagem também, essa mesma história, este mesmo acontecimento é narrado no Evangelho de Marcos também. Então, em alguns momentos nós vamos olhar para o texto em Mateus que acrescenta algumas informações a essa história. Mas vamos ler aqui então, João capítulo 6, a partir do verso 16, nós vamos até o 21. Ao cair da tarde, seus discípulos dirigiram-se ao mar. Entraram num barco e iniciaram a travessia em direção a Cafarnaum. Havia escurecido e Jesus ainda não havia ido encontrá-los. E o mar estava agitado por um forte vento. Depois de remarem cerca de 25 ou 30 estádios, viram Jesus que andava sobre o mar e aproximava-se do barco e ficaram com muito medo. Mas ele lhes disse: "Sou eu, não temais." Então o receberam prontamente no barco e este logo chegou ao seu destino. Pois bem, entendendo um pouquinho do contexto dessa passagem, Jesus, ele tinha acabado de ouvir a notícia a respeito da morte do seu precursor, João Batista. João Batista foi, teve uma morte muito humilhante, né, por consequência de uma atitude de 2 loucos, né, uma mulher e seu marido, que mandaram decapitar João Batista. Né? Então, Jesus tinha sabido disso, ele estava num dia muito cansativo com seus discípulos, à procura de descanso. Então ele, junto com seus discípulos, entraram no barco para atravessar o grande lago chamado de Mar da Galileia, mas na verdade é um grande lago de água doce, também conhecido como Mar de Tiberíades. E então eles foram para o outro lado. A multidão que sabia da fama de Jesus e estava atrás em busca de milagres e prodígios, ela então, sabendo que eles estavam atravessando para o outro lado, essa grande multidão, o texto vai dizer, naquela ocasião, de 5.000, e aí a contagem é apenas de homens, então se você colocar mulheres e crianças, você passa de 10.000 pessoas, eles deram a volta no lago para encontrar com Jesus lá na outra margem. E quando Jesus e seus discípulos chegam, já tem essa multidão toda esperando por ele. O propósito era descansar. Mas então ele se depara com aquela multidão, como sempre, com os olhos de compaixão. Jesus então começa a ensinar aquela multidão, e chega num determinado momento, já entardecendo, Jesus chega para os seus discípulos, mais particularmente para Filipe, e fala: "Onde é que a gente vai comprar pão para esse pessoal?" E Filipe fala assim: "Olha, Jesus, ainda que nós tivéssemos 200 denários, cada denário correspondia a um dia de salário de um trabalhador braçal, então é muito dinheiro. Se a gente tivesse 200 denários, não seria suficiente para comprar pão para essa gente." E aí então, a partir desse momento, Jesus vai realizar
o milagre da multiplicação de pães e peixes, é trazido até suas mãos 5 pães e 2 peixes, né? Aqueles pães, né, bolachão, e o peixe, uma pasta de peixe, uma espécie de sardinha em lata, para você passar ali no bolachão e comer, que era a refeição mais comum lá do judeu. E aí, então, o texto vai dizer que Jesus faz aquele pessoal sentar em grupos de 50, de 100, opera esse milagre e a multidão é alimentada de forma que todos ficam saciados e ainda sobram. Com as sobras, eles recolhem 12 cestos cheios. A partir desse momento, então, a multidão, então, fica alvoroçada porque vê que Jesus, de fato, né, é um grande profeta de Deus, alguns provavelmente também acreditando que ele é, de fato, o Messias, mas ainda com um pensamento de um Messias que traria uma libertação territorial, tá? Que traria uma libertação terrena. Aquele comandante de um exército que iria, então, devolver para Israel o seu local de direito, o trono, a Davi. Uma revolução. Eles queriam causar uma revolução, queriam levar Jesus e tornar o rei à força. Jesus, então, sabendo disso, que não era o seu propósito, não era o momento, na sua primeira vinda não foi esse o propósito, ele, então, se retira, e aí, olhando esse contexto aqui, neste mesmo momento em que ele vai despedir a multidão, ele dá uma ordem para os seus discípulos: olha, atravessem de volta, né? Enquanto ele despedia, então, essas multidões, o texto de Mateus vai dizer isso, ele dá uma ordem para os discípulos pegarem o barco e atravessarem, dizendo que depois iria encontrar com eles. E enquanto esses discípulos, então, pegam o barco para atravessar, Jesus sobe para o monte para quê? Para orar. Se você olhar o texto de Mateus também, você vai observar isso. Ele sobe, então, para orar. Então já está caindo a tarde, já está começando a escurecer. E o texto vai dizer que os discípulos começam, então, a atravessar aquele lago. Jesus está prestes a realizar, então, um outro sinal. Sinal, para deixar claro para todos vocês, em todas as mensagens, nós temos dito que o milagre, ele não é um fim, ele não tem um fim em si mesmo. Todo sinal, ele aponta para uma realidade além dele. E o grande objetivo dos milagres é mostrar, é provar que Jesus é Deus. Provar que aquele que está ali é, de fato, o próprio Deus. Então, esses discípulos começam a atravessar esse grande lago. E esse lago, esse mar de Tiberíades, como eu falei, um lago com água doce, ele tinha aproximadamente 21 quilômetros de comprimento e 14 de largura. Então, os discípulos, eles já estavam acostumados com essa travessia. Eles faziam isso, eles pescavam ali. Então, era um trajeto bem conhecido e até, de certa forma, tranquilo de se fazer. 21 quilômetros para atravessar, né? Você pode atravessar numa canoa remando e não demora muito. Para quem é pescador, está acostumado, né? Não demora muito. Mas esse lago, ele ficava abaixo do nível do mar. E era uma panela. Então, em alguns momentos, soprava um vento muito forte, encontro de ventos frios ali, e aquele mar, então, entrava num estado de agitação que tornava a travessia perigosa. Então, quando eles ficavam sabendo que esse vento começava a soprar, eles não faziam a travessia, porque eles sabiam do risco. Mas eles já estavam, conforme o texto, 25 a 30 estádios, que dá mais ou menos aí na metade do lago, calculando a distância, né? Eles estavam mais ou menos na metade do lago, onde ele é mais profundo. E a coisa ali, mais complicada, né, em termos de agitação e, obviamente, para retorno. Tanto para um lado quanto para o outro, você está no meio. Então, a distância é a mesma praticamente. E é isso que vai acontecer ali. Interessante perceber aqui um detalhe. O primeiro detalhe, isso você vai encontrar lá em Mateus 14, 22, no texto de Mateus, deixa marcadinho aí em João, vem comigo até Mateus. O texto vai dizer que
no primeiro versículo ali dessa história, versículo 22, logo em seguida, ele, em algumas versões vai dizer, os compeliu a atravessar. E aqui na minha, vai dizer, ele os obrigou os seus discípulos a entrar no barco. Então nota esse detalhe, Jesus não pediu, Jesus não fez uma solicitação para os discípulos, ele fez o quê? Ele deu uma ordem, ele obrigou os discípulos a entrar no barco e fazer aquele trajeto de volta. Agora eu pergunto para você, se você recebe uma ordem, está cumprindo, está obedecendo uma ordem de Deus, o que você espera? Quando Deus fala para você fazer algo, ou manda você fazer algo, você acredita que Ele quer o melhor para você. Certo? Deus não vai pedir ou mandar você fazer alguma coisa que vai ser ruim para você. Mas aparentemente, é isso que está acontecendo aqui. Porque no texto passado, quando nós olhamos a multiplicação dos pães e peixes, nós observamos que Jesus, ele testa Filipe, onde é que a gente vai comprar pão para essa gente? E Filipe responde de uma maneira humana, fria, calculista. E Jesus, o texto vai dizer, Jesus estava perguntando isso para Filipe, mas na verdade ele estava testando, porque ele já sabia o que ele estaria por fazer. Aí eu pergunto para você, você acha que Jesus já sabia o que ia acontecer nesse trajeto de barco? Você acredita que Jesus já sabia que essa tempestade viria, que essa agitação aconteceria? Então por que ele manda os caras ir para lá? Se você lembrar comigo aqui da história de Jonas, é meio que o inverso acontece, né? Jonas, ele recebe uma ordem, e ele entra numa embarcação, ele teria uma ordem para ir para uma direção, e ele desobedece a ordem de Deus e está indo para outra direção. Aí Deus traz um agito no mar, né? Jonas é inclusive lançado ali no mar, como uma espécie de disciplina, olha, você vai fazer o que eu mandei. Então ele está castigando a desobediência de Jonas. Certo? Aqui é o contrário. Entre aspas, ele está castigando a obediência dos discípulos. Às vezes na nossa vida parece que as coisas são assim. Que uma coisa é você receber um castigo, ou sobrevir à sua vida, à sua família, uma disciplina de Deus, porque você está rebelde, porque você está desobediente à ordem estabelecida na palavra, porque você sabe o que é certo e não quer fazer o que é certo, como Jonas. E aí vem a tempestade, vem as dificuldades, vem a disciplina, e você para e fala, eu entendo, Senhor. Eu entendo que eu estou colhendo o que eu plantei. Mas tem momentos em que você não está rebelde. Que você está obedecendo, está se propondo a fazer o que é certo, dando um bom testemunho. Mesmo assim, Deus permite, Deus, ele arquiteta uma situação que vai trazer dificuldade para a sua vida, que vai trazer dor. Está tudo tão calmo, a rotina continua aparentemente sendo a mesma. Eu conheço esse trajeto, eu já fui e voltei várias vezes por esse caminho, eu sei como chegar lá. Você está indo na boa, e está seguindo a ordem de Deus, está obedecendo. E de repente, estava tudo tão tranquilo na família, no casamento. Uma conversa, uma colocação mal feita, gera uma discussão, e aquilo não é tratado, e aí a coisa começa, né, a turbulência começa a chegar. Estava tudo tão calmo. Minha vida andando bem. Eu sou um daqueles 6 que o pastor Edgar falou, e eu levantei a mão dizendo que eu estou lendo a Bíblia, ainda na sequência, do jeito que ele quer. Brincadeira. Está tudo tão bem. Mesmo assim, vem uma doença na minha família. Me pega de surpresa, meu filho querido, minha filha. Nunca teve nada, agora está aí, descobriu um negócio difícil demais de lidar. Por quê? Por que Deus permite isso? Aliás, primeira pergunta, é de Deus isso? Senhor, me ajuda. Estava tudo tão tranquilo. E nós temos que entender, e essa é uma pergunta que fica, como é que você conjuga o fato de estar obedecendo a Deus e enfrentando ventos contrários na sua vida?
Talvez naquele momento você não vai ter a resposta. Talvez num primeiro momento você não vai entender. Mas essa passagem mostra para a gente que Deus não está alheio. Onde estava Jesus na hora que começou o vento? Onde estava Jesus? O texto vai dizer que ele estava no monte fazendo o quê? Orando. Ele estava contemplando aqueles homens ali? Sim. Ele sabia que eles estavam ali. Jesus estava vendo tudo. Aliás, ele é Deus. Ele vê tudo. E o que você espera quando você está num momento que surge uma tribulação na sua vida, um momento de sofrimento, de dor? E o texto vai dizer que aqueles homens se depararam com aquela situação, e eles já eram experientes, mas eles entraram em desespero, eles estavam amedrontados com aquilo. A coisa estava feia. Imagine você em risco de vida. Certamente esses homens estavam ali clamando. Eles estavam, obviamente, tentando com os seus recursos dar um jeito, continuar ali, né? Vamos embora, não dá para ficar parado. Mas a tempestade, o vento, estava deixando esses camaradas ali sem muito recurso. Quando você se vê numa situação dessa, o que você espera de Deus? O que você espera de Deus? Se você é como eu, você espera que Deus intervenha, certo? Você pede por isso, Senhor, me ajuda. Agora você quer ajuda para quando? Para quando? Agora. Jesus foi imediatamente ao encontro deles? Foi? Jesus foi voando? Ele apareceu, pum, num piscar de olhos? Não, Jesus não foi imediatamente. E sabe de uma coisa? Ele aparece andando. Meio que sem pressa, né? Interessante pensar nisso. Eu quero olhar com vocês, a partir desse contexto todo, e desse primeiro detalhe, 3 lições que a gente aprende com esse milagre. Os milagres têm o propósito de mostrar que Jesus é Deus, que Ele é Senhor. E a primeira lição mostra que Ele é Senhor sobre o momento. Sobre o momento. O texto vai dizer ali no detalhe que havia escurecido. Jesus ainda, olha como o evangelista, né? Como o escritor, aqui no caso João, ele enfatiza o ainda. Né? Jesus ainda não havia ido encontrá-los. Isso pressupõe o quê? Que Deus demora? Na nossa perspectiva, demora. Quando aconteceu, se é um momento de desespero, para você cada segundo é uma eternidade, você quer sair daquilo logo. Então, a impressão que nós temos é que Deus está demorando. E na perspectiva humana, Ele pode demorar. O problema é que nós não conhecemos os planos de Deus. Ele é Senhor sobre o momento. Deus demora. Deus atrasa? Essa é a pergunta. Ele pode até demorar, mas Ele atrasa? Né? A gente tem esse conceito, né? Nem sempre tudo que é demorado é atrasado. Né? Deus atrasa? Sim ou não? Não. Deus tem o tempo dele. Deus é Senhor sobre o momento. Ele tem um propósito. Como eu falei, talvez nós não vamos entender na hora o porquê está demorando, o porquê ainda não. Porque Ele está permitindo isso. Onde está Ele? Mas eu tenho que crer, conforme a palavra, que Ele disse que estaria conosco todos os dias. Que Ele disse que não nos abandonaria, não nos deixaria. Mas nessas horas, parece que a gente esquece disso. Onde está Deus? Ele estava vendo. Ele tinha um propósito. O Senhor Jesus intervém na nossa situação de acordo com o momento que Ele considera oportuno. E não de acordo com o momento em que nós gostaríamos que Ele fizesse. Se dependesse da gente, Deus estava a nosso serviço a todo momento, fazendo todos os nossos gostos e atendendo todos os nossos desejos, dos mais lícitos até os mais ilícitos.
Esse não é Deus. Deus tem o tempo dele. O relógio dele é diferente do nosso. E ele nos prova nisso, para aprender a depender dele. Sabe de uma coisa, queridos? Quem estava ali eram homens experientes. Homens que aparentemente tinham controle da situação. O texto não vai falar que eles estavam orgulhosos, nada disso. Mas o fato é que aqueles discípulos provaram de algo maravilhoso no meio do sofrimento. Deus está no controle da hora, da situação. Ele sabe o momento. Pode até demorar, mas eu creio, e não posso deixar de crer, ele virá no tempo certo. Deus não atrasa. Deus tem a hora certa. O relógio dele é o tempo perfeito. Enquanto isso, o que ele faz com a gente? Enquanto ele não vem, ele está treinando você no remo. O que é isso? Confiança, fé, esperança, perseverança. Esse treinamento que só o sofrimento pode fortalecer esses músculos espirituais. Enquanto eu estou aqui no sofrimento, eu continuo perseverando, acreditando que Deus está no controle. Ele não perdeu o controle, Ele está vendo e no tempo certo Ele vai agir. Esse é o nosso Deus. E se você confia nesse Deus, você vai aprender a esperar o momento dele e não cobrá-lo ou murmurar porque não foi no seu. E ele vai ensinar você que ele é quem é Deus. Por mais que você talvez ache ou imagine que tem o controle daquela situação, da sua família, do seu casamento, da sua saúde, das suas finanças, Deus vai permitir certas situações para mostrar para você e colocar você de volta no lugar onde você nunca deveria ter saído, a dependência dele. Senhor, muito obrigado por essa situação. Muito obrigado por esse sofrimento, porque ele está me colocando no meu devido lugar. E ao entender quem eu sou, eu consigo enxergar melhor quem o Senhor é. O Deus Todo-Poderoso, aquele que é Senhor sobre o momento, sobre a hora. Obrigado, Senhor. Isso vai me levar a confiar e adorar e não murmurar. No capítulo 14, verso 25 de Mateus, outro detalhe. Mateus vai dizer que Jesus veio ao encontro deles, ali no versículo 25, na alta madrugada, ou, conforme outras versões, na quarta vigília da noite. O que significa isso? Os judeus dividem a noite em 4 vigílias. A primeira começa às 6 da tarde, que já é noite ali, né? Vai até às 9. A primeira vigília das 6 às 9. A segunda vigília das 9 à meia-noite. A terceira vigília da meia-noite às 3. E a quarta vigília das 3 às 6. Jesus aparece ao encontro deles na quarta, ou seja, na última vigília da noite. O que isso mostra para nós? Que Jesus esperou até o último momento, naquela alta madrugada. Esses homens começaram o trajeto quando começava a escurecer. Então vamos imaginar o tempo que esses camaradas passaram, um tempinho até chegar no meio, mais ou menos quando eles já estavam ali a 25, 30 estádios, começa a tempestade, o ventania. E até pelo menos às 3 da manhã, esses caras ficaram ali, sofrendo, labutando com a circunstância desfavorável. E Jesus, de propósito, ele não se atrasou. Ele esperou até aquele momento, para que aqueles camaradas pudessem entender que ele tem o tempo certo, e o tempo é dele, não é nosso. Nossa parte é sim clamar, nossa parte é sim esperar e confiar que no tempo certo ele vai agir. O tempo de Deus não é o nosso. Mas sabe de uma coisa? Ele sempre vem ao nosso encontro, porque a fidelidade dele é a base da nossa fé. A fidelidade dele é a base da nossa fé. Deus prometeu que não nos abandonaria. Deus prometeu estar conosco. E antes de ser fiel a nós, ele é fiel a ele mesmo. Então ele vai cumprir a palavra que ele mesmo prometeu. Ele pode até demorar,
Ele tem propósito nisso, mas saiba de uma coisa. Ele vem. Uma música que nós cantamos. Ele vem para te salvar. Porque Ele é fiel. Ele é fiel a nós, mas Ele é fiel a Ele mesmo. A promessa que Ele fez. A segunda lição que a gente aprende é que Ele é Senhor sobre o mar. E quando eu falo mar, aqui o mar está simbolizando aqui toda a criação. Deus é Senhor sobre toda a criação e toda a criatura. Tudo e todos estão submetidos ao seu senhorio, à sua autoridade. Ele controla tudo e todos. O verso 18 e 19 de João vai trazer esse detalhe. O mar estava agitado. Agitado. E aí então eles viram Jesus fazendo o quê? Andando sobre o mar. Andando sobre o mar. Imagine a cena. O texto de Mateus vai dizer que esses camaradas achavam num primeiro momento, quando viram aquele vulto se aproximando no meio da noite ali, né, aquele mar agitado, eles achavam que estavam vendo o quê? Um fantasma. Puxa vida, que criatividade. Mas aquele povo naquela época, né, nós não somos tão diferentes, né? É uma cultura cercada de mitos. E esses caras eram do mar. Então eles devem ter associado, né, com algum mito de alguma criatura, algum tipo de, né, de bicho, de delírio ali, que viria para buscar os náufragos ali que estavam para morrer. Ou seja, estamos perdidos. Né? Agora tem um fantasma que está chegando aqui para levar nossas... Né? Levar a morte veio buscar a gente. Né? Vamos imaginar aqui. Imagina a situação, gente, o desespero. O mar agitado. Né? Esse sinal, e esse comentarista fala sobre isso, na multiplicação dos pães e peixes, Jesus faz um sinal para a multidão. Mas aqui o sinal é bem específico. Só para os discípulos. Por que isso? Porque ele queria que aqueles mesmos discípulos, sem sombra de dúvidas, acreditassem ou entendessem que aquele que estava vindo diante deles era quem? O Deus de Israel. O Deus de Israel. Mas imagina, se você estivesse ali naquele barco, qual seria a sua reação? Como estaria o seu espírito ali naquela hora? Eu fiz uma piada de manhã, eu preciso fazer de novo à noite, né? Quem estava aqui vai lembrar. Eu falei que eu gosto de futebol. Eu gosto menos do que muitos acham que eu gosto. E até julgam que eu gosto. Mas eu fico imaginando aqui a cena, naquele barco, naquele momento de turbulência e tal, desespero, o São Paulino, o palmeirense, o corintiano e o santista. Quem conhece aí vai entender um pouquinho. Se você não entender, depois você me pergunta em particular. Naquele momento difícil ali, o São Paulino olha, vê ali, né, a coisa está difícil, vai né, naufragar, eles vão morrer. E ele então, preocupado, diz, ai, eu vou morrer, eu nunca vou ver meu time ganhar uma Copa do Brasil. Acabou. Acabou aqui. Aí o palmeirense fala, rapaz, eu é que estou preocupado, porque eu não vou ver meu time sequer ser campeão do mundo nunca. Nunca vou ver meu time ser campeão do mundo. Aí o santista, já deprimido ali, fala assim, quer saber, rapaz, eu já estou velho, já não estou enxergando mais direito, para mim tanto faz. Aí eis que surge o corintiano, o único com fé naquele barco. Ele olha para os três e fala, gente, não se desesperem, confiem, tenham fé. Eu tenho certeza que logo, logo vai vir uma ajudinha externa para nós aí. Tá aí, ó, homem de fé, confiando. Logo, logo vai aparecer uma ajudazinha externa. Agora, no Antigo Testamento, olhando para essas circunstâncias, Jesus aparece diante deles. Eles olham no primeiro momento, eles acham que é um fantasma, depois eles identificam. É Ele, é Jesus. Por que Jesus veio andando sobre o mar, sobre as águas? Ele queria mostrar para aqueles camaradas que Ele é o Deus de Israel. E quando você leva o seu pensamento para o Antigo Testamento, e você faz uma associação com essa questão daquele que é soberano, Senhor sobre a criação, especialmente aqui agora sobre as águas,
a pergunta: quem é que no Antigo Testamento tinha o domínio sobre o mar? Quem? Deus. Quem abriu o Mar Vermelho? Quem abriu? Moisés? Hã? Não, Deus. E o Rio Jordão? Quem abriu? Deus. Lá no livro de Jonas, quem é que faz cessar o mar? Deus. E agora, quem é que é esse que vem andando sobre as águas? Quem é esse? Ah, ele é Deus, só pode ser. O único que tem domínio sobre a criação. O único que não se apavora, pelo contrário, ele dá ordem para as águas, para o mar. Olha que texto maravilhoso. Salmo 107, abre comigo ali. Deixa marcadinho aí em João, Mateus. Salmo 107. O versículo é o 23. Começando no 23. Os que vão para o mar em navios, os que fazem comércio nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e suas maravilhas nas profundezas. Pois ele dá ordens e faz levantar o vento tempestuoso, que eleva as ondas do mar. Eles sobem ao céu, descem às profundezas, desfalecem em angústia, balançam e cambaleiam como bêbados e perdem todo o senso. Em sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas aflições. O que ele fez no 29? Fez parar a tempestade e as ondas se acalmaram. Então eles se alegraram com a bonança e assim os conduziu ao porto desejado. Parece uma citação da história que está acontecendo ali no milagre narrado em João capítulo 6. Mateus 14 também. Parece que ele está falando e trazendo à memória naquele momento a mesma história. Quem é esse que acalma a tempestade? Quem é esse que tem o domínio sobre as ondas do mar? Ele faz levantar o vento tempestuoso. Quem é esse? Jó vai falar também, em forma de pergunta, vai nos deixar claro quem é ele. Ele vai dizer no capítulo 9, versículo 8, quem estende sozinho os céus e anda sobre as ondas do mar. Será que Jó sabia disso? Sabia. Será que os discípulos se lembraram das palavras de Jó? Quem é que dá ordens ao sol? Quem é que estende os céus? Quem é que anda sobre as ondas do mar? Quem é? É Deus. Jesus fez isso? Estava naquele momento fazendo exatamente isso. E é interessante, ele vem andando sobre o mar. Ao andar sobre o mar, Jesus estava dizendo claramente aos seus discípulos que Ele é o Deus Criador dos céus e da terra. O Senhor sobre o mar, o Senhor sobre o mundo. Pensa nisso também, que frase maravilhosa, que colocação bem oportuna também nesse comentarista. Aquele problema, e aquilo era um grande problema para eles, né? O mar tempestuoso, aquele problema que você pensa que vai te destruir, que vai te consumir, é exatamente o caminho que Deus usa para chegar na sua vida. Aquela circunstância desfavorável que você imagina que vai acabar com você, é o trilho que ele pega para encontrar com você. Fantástico isso. E muitas vezes, queridos, nós só vamos perceber e conhecer de fato o nosso Deus, ou conhecê-lo melhor, no meio das tempestades, no meio das dificuldades, no meio das turbulências. É ali que nós vamos voltar os nossos olhos única e exclusivamente para Ele. Esperar somente nele. Naquele momento onde os nossos recursos se esgotaram, estamos já a ponto de desfalecer, Ele vem e Ele se revela de maneira toda especial. Tem um pai aqui no nosso meio
de um adolescente que confessou isso. E ele descobriu a família, que a filha está com uma doença gravíssima. E ele pôde testemunhar: pastor, sabe o que está acontecendo nessa hora? Essa doença aproximou toda a nossa família de Deus, como nunca antes. E agora eu estou entendendo o que é depender e confiar na mão de Deus cada dia. Cada dia. Agradecendo a Deus por cada resultado positivo. Por cada pequena vitória. É no meio da dificuldade e da tribulação. Aquilo que eu talvez achava que ia acabar com a minha vida, Deus está usando para vir ao meu encontro. Para se revelar de maneira toda especial para mim e para a minha família. Isso é bênção, irmãos. Ao contrário do que muitos vão pregar aí, que crente não pode sofrer, que crente tem que renunciar a qualquer tipo de sofrimento. Olha como o sofrimento é usado por Deus como bênção para moldar o nosso caráter, para nos aproximar da intimidade com Ele. Aqueles discípulos estavam diante do Deus Senhor sobre o mar. E a última lição, ele mostra que Ele também é Senhor sobre o medo. Porque essa foi a reação inicial daqueles homens. E a minha e a sua não seria diferente, eu imagino. Né? Nós passamos por algo bem assim, né? Bem menor. Um grupo aqui que foi fazer uma pescaria em alto mar, nós ficamos à deriva, o barco quebrou, na arrebentação, era mais ou menos meia-noite, meia-noite e meia, e nós ficamos ali na arrebentação à deriva, de noite, por mais ou menos 1 hora, até esperar o resgate. E eu por 2 vezes achei que o barco ia virar. Porque ele tinha 2 escolhas, ou ele soltava a âncora, e aí as ondas batendo contra o barco ancorado, poderia rachar aquele barco no meio. Ele decidiu optar por recolher a âncora. Então o barco ficou completamente à deriva, e aí a onda jogava para um lado, jogava para o outro, inclinava para cima, voltava e batia. E por 2 momentos meu nariz acho que rolou na água ali. E eu achei que ia virar, e se vira para cima da gente, mesmo com colete, e eu não sei nadar. Sinceramente, eu passei aperto ali. Eu cheguei a pensar assim que realmente poderia ser, né, uma brincadeira totalmente de mau gosto, que não ia voltar com peixe, não ia voltar com nada, nem voltar. Mas Deus é tão bom, Ele nos livrou daquela. Então, eu tive medo naquele dia. Pensei em Deus, pensei na família. Foi difícil. Provei um pouquinho do que é ficar à deriva, né? Do que é ser agitado por ondas, levado para lá e para cá. Mas sabe de uma coisa? Versículo 19, parte B, versículo 20, Jesus chega até eles e Ele diz assim: sou eu, não tenha medo. Maravilhoso isso, né, irmãos? Aquela coisa toda agitada ali, Ele andando tranquilamente, chega para os caras: sou eu. Agora olha que interessante. Esse sou eu, no original, na língua grega, ele está invertido. Ele está eu sou. Eu sou. Então Jesus fala para eles assim: eu sou, não tenha medo. Mas o que quer dizer isso? Por que é importante frisar o eu sou? Eu sou, João vai usar, né, por diversas vezes no seu evangelho, essa frase vindo da boca de Jesus, como uma expressão de soberania e de autoridade. Jesus vai dizer, por exemplo, eu sou o caminho, certo? O que mais? Eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou a videira, eu sou a ressurreição e a vida, o alfa, o ômega. O que isso remetia aos discípulos? Lá no Antigo Testamento, quando Deus chega até Moisés e pede para Moisés ir até o faraó, e Moisés fala: quando eu chegar lá e pedir para ele deixar o povo ir, ele vai me dizer: quem é que te mandou? Quem eu digo que me mandou? E Deus falou: diga para ele que o eu sou te enviou. Esse é um nome particular de Deus que mostra que Ele é o dono de tudo e de todos, que Ele é o soberano, o Criador, o Deus absoluto, controlador. Eu sou, todo-poderoso.
E agora Jesus chega para eles, andando sobre o mar, e diz assim, eu sou. O que vocês acham que esses homens deveriam pensar naquela hora? Sabe quem está aqui? O dono do mar. O dono do mundo. O dono do meu medo. Aquele que pode resolver qualquer problema da minha vida, da minha alma. O meu Senhor. Eu sou. Por isso, porque eu sou, não tenham medo. Se você confia e crê nesse Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus do Horto do IP, é o mesmo, o eu sou. Por isso, Ele está dizendo para você, não importa o que você esteja passando, eu estou aqui. Não tenha medo. Eu não vou te abandonar. Eu estou aqui. Agora, é importante notar que existe uma diferença entre reconhecer que Jesus é aquele que está vindo sobre as águas e em recebê-lo de bom grado no barco. E foi isso que eles fizeram. Eles decidiram, então, crer, confiar e receber Jesus. E o texto de Mateus vai dizer que quando aqueles discípulos recebem Jesus no barco, o que acontece? O que acontece em seguida? O mar se acalma. Vocês percebem que Jesus, quando chega andando, Jesus fala para os discípulos, não tenha medo. Antes de dar uma palavra ou de repreender o mar, de acalmar o mar, Jesus dá uma palavra e repreende ou acalma os discípulos. Ao contrário daquela outra história onde ele estava com os discípulos no barco e ele estava dormindo e começa também ali uma tempestade, Jesus dá primeiro uma ordem para o mar e o mar se acalma. Em determinados momentos, irmãos, por que isso, né? Sabe o que Jesus quer mostrar ali? Pode ser que as circunstâncias vão continuar desfavoráveis. Pode ser que o mar vai continuar agitado. Mas antes de acalmar o mar ou sanar o problema, Ele quer trabalhar no seu coração. Ele quer trabalhar com você antes de mexer com a circunstância. Ele quer trabalhar com esse seu medo, com a sua falta de fé, de confiança. Ele quer dizer para você primeiro, confia, não tenha medo. Eu sou. E no momento em que você confia e recebe Jesus nesse sentido, aí sim, bom, o mar vai se acalmar. Jesus está aqui. O que vai acontecer agora, pode acontecer o que for, o importante é que Ele está comigo. E é interessante isso. Depois que ele sobe no barco, o mar se acalma. Esse é o nosso Deus, porque Ele é Senhor sobre o medo. A ideia que nos dá aqui, que fica para mim claro, é que quando Jesus sobe, acabou o medo. Mas o mar ainda não tinha se acalmado. Mas quem tinha se acalmado? O coração daqueles homens. É Jesus. Ele está com a gente. Acabou. Acabou o problema. Mas não tinha acabado ainda. Ele pisa no barco. Aí, de fato, o mar se acalma. Jesus quer trabalhar no seu coração, querido. E se você acredita que, de fato, Ele é Deus, você vai receber Ele no seu barco. Talvez você esteja aqui nessa noite e acredita que Jesus faz muita coisa. Que Ele, de fato, é o Messias que veio. Mas você ainda não recebeu na sua vida, no seu barco. Não tomou essa decisão ainda. Por isso está tudo ainda tão complicado. E vai continuar. Eu quero terminar fazendo essa pergunta para você. Que essa é a grande pergunta que fica aqui. Quem é Jesus para você? Vocês percebem 3 momentos aqui? No primeiro, Jesus era um delírio. Um fantasma. Né? E tem muita gente hoje que crê dessa forma. Quem é Jesus? Jesus é um delírio da humanidade aí. Criaram um personagem para afagar um pouco os desesperos humanos aí, para as pessoas se agarrarem em alguma coisa, mas é alguma coisa que é nada. Jesus é nada mais do que um delírio. Ele não existe, nunca existiu, criação de homens, narrado num livro humano. E alguém um dia resolveu aceitar isso como verdade e se agarra para, pelo menos,
se consolar de alguma coisa que é ruim, das circunstâncias ruins da vida que todo mundo passa. Eu quero acreditar que você está aqui nessa noite e essa, de fato, não é uma verdade para você. Mas tem gente que para aqui, ó. Ah, não, Jesus não é um delírio, ele foi um grande destaque no mundo. Como um grande homem, um grande profeta, né? Um grande vulto da humanidade, como outros grandes que passaram por aqui. Fez grandes coisas, milagres inclusive. Foi um grande destaque, um homem a ser exemplo para muita gente. Mas não passa disso também. Ele não é mais que isso. Será que é isso que Jesus quer? Dessa maneira que ele quer ser conhecido? Não. Não. Mas tem muita gente que o reverencia nesse nível aí. Ele foi um grande destaque. Morreu, dizem até que ele ressuscitou. Aí já é outra conversa. Mas para mim continua sendo um grande destaque da humanidade. Talvez um dos maiores. Agora, não é para isso que Jesus veio. Ele veio para ser conhecido, sabe como? Como Deus. É isso que ele quer mostrar nesse milagre e em todos os outros. É assim que ele quer se revelar na sua vida. É para isso que ele veio para esse mundo. Veio como homem, se humilhou, para que você o reconheça como Deus Salvador, o único Senhor da sua vida. E se você reconhece que Ele é Deus, nós vamos terminar falando juntos, você vai entender que Ele é Senhor sobre o momento, sobre o mar e sobre o medo. Vai pensando sobre isso. Se você está aqui nessa noite e Ele ainda não é o Senhor da sua vida, Ele ainda não está no barco da sua vida, então Ele pode ser apenas até um grande destaque para você. Mas Ele quer se revelar como Deus, o Senhor, o Salvador, o Senhor sobre o momento, a circunstância da sua vida. O Senhor sobre tudo e sobre todos. E o Senhor sobre os seus medos. Ele quer te libertar disso.